Olá! A violência de gênero é uma realidade muito frequente, pois continuamos vivendo em uma sociedade patriarcal. Junto ao machismo e à misoginia, a visão de inferioridade da mulher resulta em cenários de violência física e psicológica. Segundo o Datafolha, no ano de 2018, foram registrados 4,5 milhões de casos de mulheres violentadas. Muitas delas foram caladas e suas histórias não contadas. Foi pensando em dar voz a essas mulheres que a jornalista Maria Beatriz Avanzo escreveu o livro-reportagem Histórias Reveladas, feito como trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O MAC Entrevista de hoje vai falar sobre as histórias dessas pessoas, violentadas simplesmente por serem mulheres. Histórias Reveladas é o tema do programa e Maria Beatriz Avanzo é a nossa convidada. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E eu queria saber como você decidiu escolher esse tema para o seu TCC. Bom, quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu fosse mudar o mundo, né? A gente vai fazer jornalismo para mudar o mundo. Mas eu descobri que era impossível mudar o mundo. Aí eu resolvi que eu gostava de fazer pautas com temas sociais. Então, todas as reportagens, entrevistas que eu tinha que fazer, eu resolvia para algum tema social. E aí, meu TCC, eu falei, não vai ser diferente, né? Eu quero tentar dar um espaço para alguém que não consegue ter espaço na sociedade. As mulheres já na sociedade, por serem mulheres, não têm espaço, né? E as mulheres que são violentadas têm menos espaço ainda, porque elas são caladas o tempo inteiro e elas denunciam e mesmo assim elas não são acreditadas. Então eu pensei, quero usar o meu TCC para dar espaço a elas. E aí foi por isso que eu decidi que eu ia fazer esse tema. E no livro são contados 4 relatos diferentes de violência de gênero. Como que você conheceu essas mulheres e como foi a abordagem com elas? Então, é muito difícil, né? Porque não dá pra você chegar num lugar e falar assim, quem sofreu violência, quem quer me contar a sua história? Porque não é assim que funciona. Então, primeiro eu fui na Delegacia de Defesa da Mulher, eu passei um dia inteiro lá observando como tudo acontecia, como que as mulheres chegavam. Aí eu pensei, posso tentar falar com alguma delas, mas achei ruim porque, assim, quando elas vão lá denunciar, porque elas acabaram de tomar coragem de falar a história delas. E mesmo assim tem chance de elas serem desacreditadas, porque assim, vou falar que dentro da delegacia é bem ruim também, elas são pouquíssimo acolhidas. Não, na verdade não tem acolhimento. Aí eu entrei em grupos de Facebook, eu tenho alguns grupos de Facebook também, grupos de feminismo, e aí eu perguntei lá se alguém conhecia algum lugar que eu pudesse ir, ou se alguém estivesse disposta a me contar a história. Uma delas, que é a que eu fiz a crônica, foi pelo grupo do Facebook, que ela falou, eu conto uma história pra você, aí a gente se encontrou, ela me contou a história dela. E as outras eu fui num centro de referência, que eu até falei, né, da Casa Eliane de Gramont. Conversei com a psicóloga, marquei uma entrevista com ela e perguntei se eu poderia entrevistar outras pessoas. Aí ela falou que sim, eles, foram muito legais comigo, super acolhedores. E aí eles me chamaram aí ela falou assim, eu te indico as mulheres que já estão prontas pra falar sobre isso, porque, né? Aí eu falei, não, então tá bom. Aí ela que me indicou as mulheres, eu fui numa roda de conversa, tudo, eu observei, mas aí foi assim que eu consegui chegar nelas. E qual foi sua maior dificuldade durante essa apuração? Bom, eu acho que o fato da história dela serem muito pesadas, né? Eu sempre tava com muito medo de já chegar e entrevistar e já falar qualquer coisa, assim, porque eu não queria invadir. Então, quando eu fui nessa entrevista com a psicóloga, porque eu entrevistei a psicóloga também, eu perguntei como que eu podia abordar o assunto com ela sem que eu as ferisse, né? Então, ou tocasse em alguma parte que elas não pudessem falar ainda. Porque a gente pensa, tá pronta pra falar, e elas já resolveram a história delas. Nenhuma das histórias foi resolvida. Todas elas têm milhões de marcas que vão pra vida inteira. Então, pensei, o que eu posso fazer pra não ser um gatilho pra elas, né? Porque esse não era o objetivo, não era fazer elas se sentirem mal, era fazer elas se sentirem ouvidas. Então, eu perguntei, então acho que essa foi a parte mais difícil, né? Perguntei pra psicóloga como eu poderia chegar nelas, como eu poderia falar. E aí, eu acho que era isso. Eu ficava sempre com medo de atingir algum ponto que fizesse com que elas se sentissem machucadas de alguma forma. Então, todo começo de entrevista eu falava, olha, mas se você não se sentir bem de responder essa pergunta, se você não se sentir à vontade, você pode falar pra mim e não precisa responder, claro. E teve alguma mulher que não quis falar a história dela pra você?
Tiveram várias, inclusive. Quando eu fui na roda de conversa, a psicóloga perguntou quem estava disposta a falar. E tem mulheres que já contaram as histórias delas, mas naquele dia não quiseram. E super respeitei, né? Porque relembrar toda a vida delas não deve ser uma coisa fácil. E as vítimas, elas sofreram não só violência dos parceiros, mas também dos parentes, né? E outras figuras masculinas. Você já imaginava encontrar esse cenário quando você decidiu fazer o TCC? Olha, a gente sempre vai com violência doméstica pensando mais, né, no que é um parceiro que vai fazer com que a mulher sofra violência doméstica. Mas, então, não, eu não imaginava que fosse ter tanta violência por parte de outras pessoas e por partes externas. Mas aí faz sentido, né? Depois, se você for pensar, a pessoa aprendeu sempre assim. A mulher aprendeu que esse era o certo, então que ela podia sofrer a violência e que tudo bem, ela tinha que aceitar calada. Óbvio que ela ia buscar, não óbvio, mas muitas chances dela buscar num parceiro que fizesse isso, mas sem com que, né, e ela não percebesse que ele estava fazendo isso, porque para ela já era comum. Então, eu acho que eu não esperava, mas depois, quando eu escutei todos os relatos, faz sentido, né? Elas não se colocar nessa situação, porque obviamente não é culpa delas, foi a sociedade, foi a forma com que elas viram que as colocaram assim, mas não, eu não imaginava. E eu vou ler uma parte do... Você terminou todas as histórias com o final igual, né? E eu queria ler uma parte para você comentar um pouquinho sobre, tá? Tá bom. Seu sonho é poder se aposentar daqui a 8 anos e ir embora para outra cidade, porque não se sente segura, nunca se sentiu. Aliás, seu sonho é bem maior do que isso. É alcançar a liberdade que ela perdeu há tanto tempo. É não se sentir presa em sua própria vida. Então, eu resolvi terminar todas as histórias iguais porque eu acho que apesar delas serem muito diferentes em muitos aspectos, todas elas terminam na mesma coisa, que é o fato de elas ficarem com marcas, elas ficarem se sentindo mal e elas ficarem tendo que se esconder das pessoas que, né, dos agressores. Então, apesar de muito diferentes em muitos aspectos, terminam igual, que é elas presas na própria vida. Elas presas dentro da sociedade, enquanto os agressores estão por aí livre, montando outras famílias, casados, não se importando com absolutamente nada, porque eles sabem que eles não vão sofrer as consequências. E as pessoas que sofrem as consequências são as mulheres, que são as vítimas das histórias. Então, por isso que eu quis terminar igual, porque é para mostrar que é um padrão. Elas estão sempre sofrendo violência e sempre se prejudicando, e, né, elas, a gente, né, as mulheres, e os agressores estão por aí soltos. E acho que é uma crítica, né, que eu quis fazer, mostrando que todas as histórias no final são iguais. E qual foi a história mais intensa para você? Mas isso você vai responder no próximo bloco. Vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. O Mac Entrevista volta já. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Mac Entrevista está de volta, hoje com a jornalista Maria Beatriz Avanzo, autora do livro reportagem Histórias Reveladas, seu trabalho de conclusão de curso da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Qual foi a história mais intensa para você? Olha, todas as histórias foram muito intensas, mas a que eu mais senti mesmo foi a história da Dandara, porque ela sofreu violência desde que ela nasceu por parte do irmão dela e do pai, e da mãe e de todo mundo. E assim, ela foi me contando a história dela e aquilo foi me sufocando. E aí, nossa, foi muito difícil, assim, no final, quando eu fui falar pra ela que ela era incrível, que ela era uma mulher forte, daí eu não aguentei. Eu me emocionei, porque foi acho que o relato mais intenso. Eu vou ler outra parte do texto.
Eles até hoje possuem 2 apartamentos e o lugar onde moram, mas o homem fez com que ela passasse para o nome dos filhos. Eu repassei tudo obrigada para os meus filhos. Ele ameaçou me matar se eu não fizesse. Isso foi uma coisa muito forte que ela falou. E como você se sentiu quando ela te contou isso? Bom, essa foi da história da Patrícia, né? Ela tava assim, toda a história, ela foi a que mais me contou a história tranquilamente. Ela falou que se eu quisesse eu podia colocar o nome dela. E aí eu falei, não, tudo bem, mas como eu não coloquei o nome de nenhuma, eu falei, não vou revelar o nome dela também. E aí, quando ela me contou, quando ela foi me contando a história, eu falei, nossa, como ela me deixou colocar o nome dela, e do jeito que eu encaminhava a história, eu falava, nossa, espero que tenha acontecido alguma coisa com ele, espero que ele tenha morrido, espero que ele esteja, sei lá. E aí, quando ela me contou, ela falou assim, não, na verdade a gente ainda tá casado, e não casado, né, mas a gente vive na mesma casa, e a casa é literalmente dividida no meio, metade é dele, metade é dela. Quando ela falou isso, eu não sabia como reagir, eu falei, nossa, não é possível que ela esteja com ele ainda, e, tipo, não culpando ela, porque eu sei que é uma situação muito difícil, ela não tem nenhum dinheiro. E ela era uma mulher incrível, sabe? Ela era uma mulher que poderia ter sido tanta coisa, e não foi, porque ela foi vetada de várias formas, inclusive muito pelo marido, que fez ela largar tudo e se dedicar aos filhos. Ela não tem dinheiro, ela não tem como sair de casa, ela não tem. Então, assim, quando ela me revelou que ela estava casada ainda, né, que ela morava com o ex-marido, enfim, eu não sabia como lidar, fiquei muito em choque, assim, eu falei, nossa. E eu entendi ao mesmo tempo, mas eu fiquei muito triste, porque eu falei, nossa, finalmente uma história que vai ter um final feliz. Mas não tem, não existe final feliz. E como você lidou emocionalmente com essas histórias todas? Olha, foi muito difícil, muito. Eu penso assim, eu gostei muito de fazer esse TCC, eu gostei muito de dar espaço a elas. Elas sempre me falavam, nossa, que bom que você está estudando, você é a primeira pessoa que eu tive coragem de contar a minha história inteira. Você me fez eu me sentir muito confortável e eu gostei muito de ter dado esse espaço para elas, mas eu fiquei muito mal. Porque abala, né? Porque a gente é mulher, então acho que a gente sente junto, a gente pensa, poderia ser comigo, pode ser com uma pessoa, uma mulher da minha família. Então foi muito difícil, eu tive uma crise de alergia ferrada, depois eu descobri que era psicológico, porque você não vai saber lidar. Eu saí dessas entrevistas, porque 2 eu fiz no mesmo dia, a da Patrícia e da Dandara. Eu saí, meu corpo inteiro tava inteiro empipocado, assim, eu coçava, parecia que eu tava queimando. Aí eu tive que ir direto pro hospital. E aí eu descobri depois que era uma alergia psicológica, tipo, emocional. Porque é muito pesado, assim. Eu não sei se eu encararia de novo em 1 ano fazer a mesma coisa. Talvez se eu tivesse mais tempo. E como preservação do nome delas, você usou pseudônimos, né? Uhum. Como que você escolheu os nomes? Então, eu quis trocar o nome delas por pseudônimos e por nomes de mulheres que fizeram história no Brasil. Porque eu acho que a gente não conhece as mulheres que fizeram história aqui, né? A gente tá sempre vendo o lado dos homens e os homens que conquistaram as coisas, que ganharam as coisas, que a gente só vê o nome deles. E eu falei, não, mas eu quero falar do nome das mulheres também. E aí eu coloquei, aí no final do livro eu explico quem foi cada mulher que eu escolhi, que foi a Anitta, Dandara, Patrícia e Eliane. E aí eu conto quem foram elas na história brasileira. E qual foi o significado desse trabalho para você? Nossa, foi um aprendizado. Desenvolver a empatia. Pensar que eu achei que eu nunca fosse conseguir fazer um TCC e que dá certo, que a gente consegue. Mas foi muito aprendizado, assim. E foi escutar os outros e ver que as histórias estão aí acontecendo no nosso nariz e que às vezes a gente não enxerga. E durante o seu trabalho, você deixou bem claro, né, que a justiça ainda é falha. Muito falha, aliás. Uhum. E quais seriam os procedimentos ideais para mudar isso? Olha, eu não sei quais seriam os procedimentos ideais, porque sim, a justiça é muito falha. A justiça ela é machista, ela é comandada por homens que são velhos e que não ligam para dar voz à mulher, a escutá-las, tanto que quando eu fui na delegacia foi que eu percebi que dava tudo errado, sabe? Porque o escrivão veio falar comigo e ele falou assim, depois elas vêm, retiram a queixa e morrem. E aí ela falou assim, você quer que eu resolva como? Você quer que eu mate os dois? Você quer que eu mate a minha mulher? Porque é só assim pra eu resolver. E aí que eu pensei, falei assim, nossa, essas mulheres vêm aqui, sofreram violência, não são acolhidas, são colocadas como culpadas, e óbvio que elas voltam, é o ciclo da violência, é assim que acontece.
E aí eu fiquei pensando, nossa, a justiça é muito injusta com as mulheres. Tanto que aí, beleza, elas saem de casa e não tem nenhum acolhimento. Tem agora projetos, né, eu coloquei no final do livro também, projetos e lugares que essas mulheres podem recorrer, mas mesmo assim é muito pouco, é uma parte muito pequena. Então... E que dica você pode dar pra gente que daqui a pouco vai fazer o TCC, vai começar? Olha, eu vou falar que assim, no começo você vai achar que nunca vai chegar. Mas aí o TCC chega e aí você tem que lidar com ele. Mas a dica que eu dou é sempre faça tudo, a gente começa desde projetos, né? Então sempre faça tudo que os professores pedem, não vai deixando para a última hora, vai em todas as reuniões com os orientadores, escuta o que eles estão falando e faz, assim, e produz. Vai ter uma hora que você vai falar, meu Deus, eu nunca vou acabar isso, não vou me formar, mas aí você vai se formar sim. E vai dar tempo e eu acho que é isso, assim, é acreditar e fazer, né? Porque não adianta falar, também não vou fazer nada e na última hora eu resolvo, porque não resolve. Então, nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada, Maria Beatriz, por disponibilizar esse tempo para nossa entrevista. Obrigada a vocês. E a você, telespectador, muito obrigada pela audiência. Até o próximo MAC Entrevista.